finados, lição de profundidade, força de alma e grandeza. O dia de finados, ele representa muito para nós, e até muitíssimo, porque ele é diretamente ligado no dia no qual nós rezamos por todos os fiéis, por todas as almas que morreram e que porventura estejam no purgatório. Mas é também o dia que a Santa Madre Igreja, com aquele tato que lhe é muito próprio, nos recorda a realidade da morte. Nós temos a imagem de um cadafalco na Basílica de Santa Maria Maior. O verdadeiro sentido do dia de finados, ele como que abre um precipício debaixo dos nossos pés e faz ver uma multidão de almas que se encontram em estado de pena, de sofrimento de um lado, e de outro a miséria da morte, a destruição da morte, a miséria da alma quando ela não vai diretamente para o céu, e de quando em quando nós devemos meditar sobre a morte, para compreendermos o que há de profundamente real naquela advertência que o sacerdote faz quando impõe, na quarta-feira de cinzas, a cinza sobre nossas cabeças. Memento homo quia pulvis es et in pulveris reverteris. Lembra-te, homem, de que és pó, e ao pó hás de voltar. Aí nós temos a entrada do cemitério da Consolação, essa imagem de uma ampulheta com asas, apresentando que o tempo voa. E meditar na morte é uma sabedoria e uma humildade muito grande. Porque nós não somos outra coisa senão pó. E nós voltaremos a ser pó. E isso nos faz dar uma dimensão exata a todas as coisas dessa vida. Nós todos aqui, que estamos nessa sala, neste momento nós podemos estar movidos por desejos tão vários. Mas o que são esses desejos quando a gente calcula o que a gente é? É uma coisa tremenda, afirma o Sr. Dr. Plínio. A morte pode vir a qualquer momento. Dr. Plínio, no Santo do Dia, ele vai comentar. Outro dia, estava lendo uma notícia num volumoso periódico a respeito de uma morte súbita. E o Dr. X me disse que a coisa é assim mesmo. Eu tinha sempre a ideia de que antes de morrer a gente precisava adoecer, ao menos de morte natural. Mas não é verdade. Pode-se estar passando perfeitamente bem e de repente forma-se um coágulo no calcanhar ou na ponta do dedo, e lá vai uma embolia que se dirige ao cérebro e determina a morte. No momento em que estou falando aos senhores, é possível que esteja um coágulo a 1/100º de segundo do meu cérebro, o que eu não acabe de pronunciar essa frase e caia morto. É a imagem de Nosso Senhor, é um quadro espanhol, se não me engano fica na Catedral de Sevilha. Lá em cima tem a frase: mira que te mira Deus, mira que está te mirando. Mira que vais morir, mira que não sabes quando. Só ele sabe a tradução. Veja que te veja Deus, veja que ele está te olhando. Veja que Deus te vê, veja que ele está te olhando. Veja que vais morrer, veja que não sabes quando. Aí tem a imagem da morte representada na caveira, cortando o tronco, que representa a árvore da vida. E lá em cima uma festa de nobres, está ocorrendo um banquete com dança, com... O que significa aquele sino? O sino é Nosso Senhor avisando, os avisos, as graças que Nosso Senhor dá para as pessoas se converterem. E ele está com a túnica roxa de penitência, e lá atrás tem o demônio, enquanto a morte corta a árvore, o demônio está puxando a árvore. E lá em cima é um baile, um banquete, algo assim, está tendo festa, vê que tem gente tocando instrumentos e tudo mais. Eu acho que existe. Exatamente. O demônio puxa e Jesus chama, né? Exatamente. Nosso Senhor está tocando o síndo. O demônio faz qualquer coisa no alcance dele para tomar a gente. Exatamente. Jesus nos chama e vê se a gente vai. Pode levar muita gente puxando. Vamos ver que rezar para que nós escutemos o sino, né? E sejamos nossos. Isso mesmo. Então, diante do cemitério, o Dr. Plínio fala: meu desejo. Se eu sou de algo tão inconsistente que se um coágulo partido de meu calcanhar liquida com todos os meus desejos, todas as minhas aspirações, se eu sou tão débil que eu sei que morrerei, quando eu passo pelo cemitério, eu vejo ali o meu destino, que está fixado: virar pó, ser corroído pelos vermes. Olhem-se no espelho, senhores. Pensem nos seus traços definidos. E imaginem quando tudo aquilo tiver um caráter repugnante, gelatinoso, virando queijo mal cheiroso. Que um cemitério de Portugal, que
na entrada tem esses dizeres. Ó tu quem quer que és, repare como eu estou. Eu já fui como tu és, e tu serás como eu sou. Então, aí os médicos vão reconhecer os estágios de putrefação no corpo, nós não somos nada menos que isso. Essa é uma frase de um santo. Eu não sou nada para o mundo e o mundo não é nada para mim. Que muitas das pessoas só vão se dar conta disso depois que morrem. Agora, o fruto espiritual da meditação sobre a morte. A meditação sobre a morte é benfazeja para criar desapegos, humilhar orgulhos e fazer compreender que podemos cair de um momento para o outro no julgamento de Deus. Isso, decomposto e tragado pela morte, vou ser eu. É essa carne aqui, esses ossos cujo impacto eu estou sentindo vão ficar reduzidos a esqueleto. Eu vou ficar esticado numa sepultura e não vou ser mais nada. Muita gente passará perto e dirá, que alívio. Um ou outro passará perto e dirá, coitado. Algum se lembrará de mim, de rezar por mim, e eu peço que rezem bem. E isso é o desfecho de minha vida. Em certo momento, estarei reduzido a ossos que causam horror a todo mundo. Sem a morte, a vida perde grandeza. Eu pergunto, não é boa essa meditação para refrigerar muitos ardores, criar desapegos, humilhar o orgulho e fazer compreender que nós podemos cair de um momento para o outro no julgamento do Deus vivo? Ora, sem essas incertezas, a vida não tem grandeza nenhuma. Nada é belo, nada na vida é atraente, a não ser como um pano mortuário no fundo. Porque é só pelo contraste que o homem conhece as coisas dessa vida. É só pelo contraste com essa miséria fundamental que a gente compreende a grandeza do destino que nos espera. E agora, como os homens de hoje reagem a essa realidade da morte, reagem ao luto? A civilização moderna, ela foge do luto. Nós temos aí essa senhora, não sei se todos se lembram, mas uma famosa na televisão, Dercy Gonçalves. Ela mandou construir o túmulo dela, que é essa pirâmide esotérica, e ela praticamente semanalmente ia lá, se deitava sobre o túmulo, zombava, debochava da morte e tudo mais. Ela preparou a sepultura dela antes de morrer. E gravou inúmeras entrevistas aí em cima essa pirâmide esotérica e tudo mais. A civilização moderna tem pavor do luto. E por isso também os liturgicistas modernos querem acabar com tudo que na liturgia representa a morte. Já vi um deles advogar paramentos brancos para finados, dizendo: é um dia de alegria, o sujeito vai para o céu, a família deve estar muito satisfeita. Mas no fundo é medo. Medo do pano preto, medo do sudário, medo da noite escura para onde todos nós vamos. E isso, qualquer um que vai até mesmo nos velórios e sepultamentos de conhecidos, de familiares, vê que isso aqui, se vocês terem noção, é um aniversário, uma festa de aniversário que a fulana quis comemorar como se fosse um velório. Então ela comprou caixão, comprou coroa de flores e fez como se o aniversário dessa fosse um velório de uma grande zombaria. E nós vemos isso mais recorrente nos velórios que tem aí até mesmo de amigos familiares. Então, segundo a pedido do defunto, queriam que fizesse uma festa durante o velório dele. Isso, no fundo, é medo que as pessoas têm da morte, medo do que vem depois da morte. E fazem de tudo para desfigurar as cerimônias fúnebres, os velórios, os sepultamentos, justamente por conta desse medo da morte, pela péssima vida que levam. Aqui é outro que... tem notícias dessas que se encontra com muita facilidade. Aqui é no Nordeste, fizeram um forró. 2 notícias, isso ocorre com mais frequência do que nós imaginamos. Um forró durante o velório. É uma coisa que se generalizou. Virou recorrente, por exemplo, praticamente todos os... Quando o caixão é baixado, bater palma. Bater palma. Isso que eu ia falar. Isso virou... A serenidade, em oposto, né, a isso que nós vimos, a serenidade cristã diante da morte. A revolução, evidentemente, ela tem pavor da morte. E, é claro, tem todas as razões de ter medo dela. Nós, ao contrário disso, devemos encará-la com seriedade e grandeza, inclusive no que ela tem de mais aflitivo e tremendo. Essa é a entrada da Capela dos Ossos, em Évora, que diz: nos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos.
É uma igreja toda adornada com ossos humanos, crânios, fêmur e tudo mais. Nossa. E no mundo tem mais outras 3 dessas. Tem uma dos capuchinhos na Itália e algumas outras. Nos ossos que aqui estão. Nós, que aqui estamos esperando, e pelos vossos esperando. Essa aí é dos capuchinhos. Há uma miséria grandiosa na morte. O ser inteligente, capaz de morrer, capaz de passar por tão grande catástrofe, tem uma tal capacidade de grandeza que certamente uma outra vida e um outro destino o esperam. E nisso compreendemos nossa verdadeira grandeza. Um artigo do Sr. Topina de Ambientes, Costumes e Civilizações. Eu gostaria que cada um descrevessem o que estão vendo. A cena principal é essa, esse cortejo fúnebre que está acontecendo. É um cortejo de um soldado, parece. É, de um nobre guerreiro. Primeiro nós fazemos uma descrição visual daquilo que nós estamos vendo. Então nós vemos que tem um nobre que está no séquito, ele está sereno, né, repousando sobre uma almofada. Aos pés dele tem um cachorro que representa a fidelidade. O cachorro está... Então, vamos à descrição do Sr. Topin. O primeiro clichê reproduz o túmulo de pedra de Philippe Pot, senescal da Borgonha, século XV. Armado dos pés à cabeça, de mãos postas, em atitude de prece, o guerreiro parece estar apenas descansando, à espera das claridades da ressurreição. Aos seus pés, um cão, símbolo da fidelidade e da vigilância. Imersos em profunda dor, 8 pleurantes, 4 de cada lado, ostentando os diversos brasões do morto. O carregam com veneração. Neste momento impressionante, o homem se mostra em vários de seus estados de alma: o heroísmo, a piedade, a seriedade, a serenidade, a resignação e a dor. O conjunto é marcado pela fé. O guerreiro parece estar pronto para se apresentar a Deus, carregado de virtudes militares, mas suplicando com humildade e confiança o perdão por suas faltas. Tem-se a impressão de que morreu em paz, e até com nobre contentamento. O céu o aguarda. Pelo contrário, os que ficam, todos devem passar depois do pecado original. Os que ficam, todos choram a sua partida. As separações ocasionadas pela morte são, com efeito, uma prova dolorosa pela qual todos devem passar depois do pecado original. As figuras estão alquebradas, não porém desesperadas. Apesar de sua dor pungente, carregam cheias de conformidade e compostura o fardo pesado que têm sobre os ombros. É que a resignação cristã comunica às almas uma força inquebrantável. Na fotografia, nenhuma cruz e nenhuma imagem se vê. Entretanto, tudo nos fala de religião. Passemos agora para a segunda imagem. Também, na segunda gravura, nenhuma cruz, nenhuma imagem, e nada desperta em nossa alma uma impressão religiosa. A sepultura é uma caixa de mármore em que jazem os restos de Napoleão. Caixa pesada, sólida, bem fechada, tão bem fechada, até que as características do definitivo. In perpetuum, tem-se a impressão, o corso ali repousará. Nada há que encaminhe o pensamento para a ideia de que uma vida futura está reservada ao homem mortal. Bem trabalhado, bem lapidado, com as proporções estudadas por um geômetra seguro, o sepulcro tem o acabado, o irrepreensível de um epílogo bem feito. Há nele qualquer coisa que lhe dá o ar de peremptório, de um ponto final. O ponto final da vida do César do século XIX. Um ponto final em que nada nos fala de eternidade e tudo apresenta a frieza implacável da morte. Ao fundo, umas figuras cujos semblantes tanto podem ser dos anjos como de gênios pagãos. Parecem estarrecidas e contagiadas pela estabilidade da morte, e em nada concorrem para dar ao ambiente qualquer conteúdo cristão. Era de fé, era de laicismo. O contraste dos tempos se marca bem no contraste das sepulturas.
mostrar para os senhores agora um pequeno vídeo do cerimonial do funeral de Otto de Habsburgo. Ele era filho dos servos de Deus Carlos I e IV e de Zita de Bourbon-Parma. Eles são servos de Deus, foram declarados servos de Deus por Bento XVI, e a imperatriz Zita, essa que está nas fotografias, ela leu a RCR e enviou uma carta muito elogiosa à revista ARCR, que foi divulgada na revista Catolicismo. Está ali embaixo, nas repercussões, da imperatriz Zita de Bourbon-Parma-Habsburgo, imperatriz da Áustria. Ela diz sobre a RCR: já tinha ouvido falar deste livro, com grandes louvores, e por isso me pus a lê-lo com alegria. Então, vamos ver aqui um pequeno trecho do cerimonial do filho dela. Otto von Österreich, einst Kronprinz von Österreich, Ungarn, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Großherzog von Toskana und Krakau, Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyr, Kärnten, Krain und der Bukowina, Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, Herzog von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Zador, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara, gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kiburg, Görz und Gradiska, Fürst von Trient und Brixen, Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien, Graf von Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc., Herr von Triest, von Kattero und auf der Windischen Mark, Großwoivode der Woiwodschaft, Serbien etc. etc. Wir kennen ihn nicht. Wer begehrt Einlass? Dr. Otto von Habsburg, Präsident und Ehrenpräsident der Pan-Europa-Union, Mitglied und Alterspräsident des Europäischen Parlaments, Ehrendoktor zahlreicher Universitäten und Ehrenbürger vieler Gemeinden in Mitteleuropa, Mitglied ehrwürdiger Akademien und Institute, Träger hoher und höchster staatlicher und kirchlicher Auszeichnungen, Orden und Ehrungen, die ihm verliehen wurden in Anerkennung seines jahrzehntelangen Kampfes für die Freiheit der Völker, für Recht und Gerechtigkeit. Otto von Österreich, einst Kronprinz von Österreich, Ungarn, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Großherzog von Toskana und Krakau, Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyr, Kärnten, Krain und der Bukowina, Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, Herzog von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Zador, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara, gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kiburg, Görz und Gradiska, Fürst von Trient und Brixen, Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien, Graf von Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc., Herr von Triest, von Kattero und auf der Windischen Mark, Großwoivode der Woiwodschaft, Serbien etc. etc. Wir kennen ihn nicht.
begehrt Einlass? Dr. Otto von Habsburg, Präsident und Ehrenpräsident der Pan-Europa-Union, Mitglied und Alterspräsident des Europäischen Parlaments, Ehrendoktor zahlreicher Universitäten und Ehrenbürger vieler Gemeinden in Mitteleuropa, Mitglied ehrwürdiger Akademien und Institute, Träger hoher und höchster staatlicher und kirchlicher Auszeichnungen, Orden und Ehrungen, die ihm verliehen wurden, in Anerkennung seines jahrzehntelangen Kampfes für die Freiheit der Völker, für Recht und Gerechtigkeit. Wer begehrt Einlass? Otto, ein sterblicher, sündiger Mensch. So komme er herein. Esse era o funeral dele. Então, senhores, a lembrança da morte, ela purifica, fortalece a fé, dá sentido à vida. O medo da morte é o medo do juízo. A serenidade diante dela é fruto da confiança em Deus. Memento mori, lembra-te da morte, para viver de modo digno da eternidade. Então, assim, com essas palavras, o Sr. Plínio termina este santo do dia. Que as almas dos fiéis defuntos descansem em paz.